Boa tarde a quem está a entrar e está a escrever aqui ao lado. E se calhar lentamente vou começando a explicar. Quem já nos acompanha ao longo dos últimos meses já sabe como é que habitualmente funcionamos, mas vou então dar início por essa explicação propriamente do funcionamento do webinar. Então, os webinars da APDP têm sido realizados todas as terças-feiras de cada mês, à terceira terça-feira de cada mês, das 19 às 20. As pessoas não podem falar diretamente connosco, mas podem escrever nesta caixinha que aqui tem um ponto de interrogação, que é um Q e um A, onde as pessoas podem escrever as perguntas. Apesar de haver uma caixa de comentários, pedimos para colocarem realmente as perguntas, porque é mais fácil para depois facultar a resposta. Sempre que se justifique, e se for dependendo do volume de perguntas, também no final, e se forem dirigidas diretamente aos nossos palestrantes, no final as perguntas são respondidas. Portanto, temos três palestrantes e, sendo assim, eu vou ter o grande gosto, não é, de apresentar a Ana Clara Silva. Hoje temos um tema que é diferente, mas extremamente necessário de ser abordado, que é o envelhecimento ativo. Não chega só a envelhecer, ter anos na vida, mas tem que se ter qualidade na vida. Caso contrário, este envelhecimento não nos traz qualidade de vida e não nos traz satisfação. E para falar precisamente do envelhecimento, temos a Ana Clara, que é diretora regional para as políticas públicas integradas e longevidade do Governo Regional da Madeira. Dou-te a palavra, Ana Clara, é muito gosto ter-te aqui conosco. Uma boa apresentação. Boa tarde a todos, muito obrigada à minha amiga Dulce por mais este desafio. Desta vez ela lançou a âncora para a região mais a sul de Portugal e pronto, e não passou para Canárias, que às vezes há pessoas que acham que a gente somos vizinhos de Canárias, mas consegui ficar aqui no arquipélago da Madeira, na região autónoma da Madeira, e portanto da região autónoma da Madeira, que não é dos Açores, e portanto estamos à mesma hora que o continente. Com uma temperatura melhor, que não são os já 30 que andam por aí, mas nós estamos neste caldinho normal, entre os 19 e os 23, que é o que nos marca o mês de junho. Portanto, uma saudação a todos os nossos participantes e particularmente aos colegas que me vão acompanhar neste webinar. É a minha primeira experiência com a Associação Portuguesa de Diabetes de Portugal e, portanto, esta também é a minha estreia. Tenho a vantagem, não vou ter muitos incómodos, como se poderia, porque já o edifício do Governo Regional está vazio e, portanto, eu estou aqui por minha conta e por conta também da Associação Portuguesa de Diabetes de Portugal. Portanto, o tema que me foi lançado foi um tema realmente inovador neste aspecto de poder conciliar não desistir de aprender a envelhecer, portanto, é mais a ideia de nunca é tarde para aprender, é não desistir de aprender a envelhecer e mesmo que essa aprendizagem se tenha que fazer numa circunstância, no caso concreto da diabetes, que é uma circunstância de uma doença crónica de evolução prolongada, muitas vezes, ou porque nos aparece também tardiamente, só pelo facto de estarmos a envelhecer, o risco também de podermos ter algumas destas patologias, nomeadamente aqui um problema de um síndrome metabólico que depois se atravessa aqui com uma instalação de uma diabetes, também pode ser uma circunstância. Mas eu não vou me centrar apenas e exclusivamente nessa dimensão de sabermos envelhecer com uma doença crónica, mas não perdermos a oportunidade de todos os dias aprendermos a envelhecer. Devo dizer, e peço desculpa pela propaganda, que não é propaganda, não é marketing político, mas a Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade é o único organismo público na esfera da governação direta da longevidade, em todos os, não só no país, mas entre os 27 países da Europa. Portanto, as experiências que nós temos são efetivamente fora da Europa. São no Canadá, são na Nova Zelândia, são na Austrália, na Suíça também tem já algum exercício deste com a participação pública, mas normalmente estas dimensões dedicadas ao envelhecimento são muito académicas ou muito da esfera associativa e menos da esfera pública pura de governação dedicada
porque nós também sabemos que o envelhecimento tem sido tratado não como um direito consagrado na Constituição, mas como uma fragilidade da vida e tem sido colocado sempre na esfera da segurança social e na esfera da insuficiência económica mais do que uma etapa normal da vida, uma etapa que todos nós invariavelmente vamos passar, uns mais bem preparados, outros menos bem preparados. Tivemos este exercício de ter este desafio há 3 anos atrás, já vai fazer 4, e vamos tentando marcar a nossa posição, e uma delas é poder partilhar esta experiência com os nossos interlocutores, neste caso concreto é a associação e os seus associados e o seu público em geral. Eu vou tentar também partilhar a minha tela e espero que seja visível e que estão a ver. Sim, sim, Bom, põe só agora em... em modo de apresentação. Exatamente, sim. Desculpem, não. E está bem agora? Está bem? Pronto. Portanto, quando me pediram um tema, eu pensei para mim, qual é o tema? É realmente este, nunca perder a oportunidade de poder aprender a envelhecer e, portanto, e nunca é tarde para aprender. E depois combinei isto com algumas reflexões junto do ChatGPT e perguntei como é que eu devo me apresentar perante este exercício de nunca é tarde para aprender. E o ChatGPT respondeu-me assim. Portanto, isto sou eu entusiasmadíssima a querer gerir toda esta informação que queria transmitir com os companheiros que também já vão ficando grisalhos, portanto já é aqui um tsunami grisalho, embora também esteja muito na moda ser grisalho, e portanto a longevidade e os longevos têm feito parte do nosso léxico, felizmente. E ainda hoje eu também estive numa parte da manhã a fazer uma conferência sobre a consciencialização para a vitimização das pessoas mais velhas, e fui com muito entusiasmo que vi que os novos estavam entusiasmadíssimos de fazerem parte desta campanha em que temos que proteger quem envelhece e temos que, de uma vez por todas, combater a negligência e combater o idadismo, que é aquilo que mais se atravessa. E, portanto, esta forma de estar convosco é também uma forma de combater o envelhecimento, desculpa, a negligência, porque a negligência e o idadismo são duas formas de maus tratos que não são visíveis, mas inferiorizam constantemente quer as decisões clínicas, quer os cuidados em contexto mais especializado, como são os hospitais, quer sobretudo na desvalorização. Portanto, normaliza-se a desvalorização da vida idosa na comunidade por via da negligência, que pode não ser intencional, pode ser até não intencional e é fruto até de uma exaustão, por exemplo, dos cuidadores, ou de uma exaustão das instituições que estão mais próximas, ou mesmo para falta de resposta de proximidade, e por outro lado o idadismo, porque é se calhar o preconceito de qual as pessoas mais velhas são mais sujeitas e ainda é tão generalizado. Passado este meu entusiasmo inicial, e porque que eu insisto em fazermos um melhor aproveitamento destas dimensões que felizmente, que o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da humanidade e o desenvolvimento das condições económicas e não só nos trouxeram. O envelhecimento é realmente uma conquista da humanidade. Tem sido interpretado como um fardo, tem sido interpretado como uma digamos, um peso na assistência nos sistemas de saúde, mas é uma conquista. E se é uma conquista, deveria de ser enaltecida e deveria de ser por nós reconhecida e perfeitamente valorizada. Aquilo que a Dulce disse no início é tão significativo, é porque vamos ter que viver os anos todos que tivermos a oportunidade de viver e aqueles que nós queremos viver, porque efetivamente hoje já se discute as teclas da eternidade e as teclas da transcendência para uma eternidade que, mesmo que não seja material, não seja corpórea, nos dê a garantia que nós vamos querer viver essa eternidade e vamos querer viver essa transcendência, e essa transcendência que nós imaginamos que vai ser um momento de muito significado para nós, vai ser também por aquilo que nós vamos deixar para trás nas memórias, nas recordações e nas pessoas em que tocamos. E, portanto, a longevidade deve ser vivida com qualidade, com significado e propósito.
As coletividades, e nós estamos no seio de uma coletividade, os movimentos associativos que respondem são os espaços de aprendizagem, de convívio e cidadania. Há pessoas que esperam por alguns momentos, provavelmente temos muitos que já assinalam as terceiras terças-feiras de cada mês para estarem aqui. E para estarem-nos a ouvir e para terem esta presença próxima. Eu tenho encontrado nestes formatos, também nestes formatos à distância, precisamente esse reconhecimento. Eu tive uma rúbrica na RTP de Madeira durante 2 meses, em que eu ia à quarta-feira e eu encontrava as pessoas de manhã, às vezes no café, na padaria, então e hoje é o dia que vai à minha casa. E eu, bem, é o dia que eu vou à sua casa. Eu às vezes achava, bem, se calhar que eu fiz alguma visita e não me lembro, mas podia ter feito em alguma. Eu também faço a coordenação da rede de cuidados continuados integrados e às vezes acompanho as equipas de coordenação local e eu pensei, algumas vezes. Nos primeiros programas achei que talvez pudessem me ter identificado em alguma visita e eu tivesse a ter um lapso de memória, mas não era. Hoje era a quarta-feira, o programa chama-se Madeira Viva e eu estive precisamente a falar durante 8 semanas de cuidados continuados integrados, e então era o dia que eu ia à casa das pessoas. Portanto, as pessoas, todos os momentos de conexão, todos os momentos de interação são sempre muito bem-vindos para aquilo é que nós dizemos que é o nosso propósito do dia. Se o nosso propósito da quarta-feira ou o nosso propósito da terça-feira é assistir a isto, ainda bem, e portanto isso também é um entusiasmo para nós palestrantes que aqui estamos a partilhar o conhecimento. Os olhares sobre o envelhecimento, nós infelizmente somos muito idadistas em todos, ou porque está-se a fazer engraçado apesar da idade que tem, ou porque quer forçosamente chamar a atenção e se calhar devia de ser já mais contida, e portanto passa precisamente por nós conseguirmos reprogramar os nossos olhares sobre o envelhecimento. E a forma como todos reprogramam os olhares sobre o envelhecimento, que nós também temos a nossa própria reprogramação e queremos envelhecer de uma forma diferente. Eu sei que vamos ter aqui testemunhos de quem já passou e de quem já vive estes desafios. Mas é um processo natural, mas é um processo também social e cultural, e muitas vezes o nosso processo natural de envelhecimento fica perfeitamente condicionado pela forma cultural e pela forma, às vezes, pouco tolerante que encontramos nos contextos que nos envolvem. Se calhar tínhamos que nos desinterrogar, mesmo os que já estão passando, como eu costumo dizer, as barreiras mais significativas, porque nós agora fazemos muitos pacotes. Há dias perguntavam, então quando é que deve começar a prevenção? É no 40 mais, é no 50 mais, é no 60 mais? Eu disse, olha, antes de nascer, não é? Quer dizer, prevenção começa antes de nascer, começa na decisão de podermos fazer aqui o início da vida. E, portanto, eu não queria ter os pacotes. Eu não sei se é o 60 mais, se é o 65 e mais, ou se é o 70 mais, mas é o que é que vemos quando olhamos para uma pessoa sénior e o que é para nós a pessoa sénior. E a pessoa sénior, mesmo no desporto federado, é aquele que já fez um percurso e que está ali já. E eu não fosse eu da terra do Cristiano Ronaldo e não tivesse eu vacinado o Cristiano Ronaldo quando ele era pequeno, não é? Portanto, tem este palmarés. E, portanto, o sénior é um sénior, é um herói. À partida já fez um conjunto de percursos, seja vedeta ou não seja vedeta. E, portanto, o que é que uma pessoa sénior nos inspira? Em princípio, inspira-nos logo sabedoria, inspira-nos experiência. E é isso que nós temos que fazer esse melhor aproveitamento e todos nós que estamos a passar pelos percursos também o temos que fazer. Precisamos de mudar o foco do déficit para o potencial. Portanto, não há, todos nós temos a dimensão positiva da nossa vivência e essa é que temos que fazer o melhor aproveitamento. Há 10 alguém me dizia que o que sabia fazer melhor, era classificar, isto numa universidade sénior, era classificar selos e que a universidade nunca tinha feito uma tarefa, uma atividade dos selos. Eu consegui, com um conjunto de pessoas, forças vivas da comunidade, criar naquela universidade sénior um tempo de verificação de selos. Até eu levei lá as coleções das minhas filhas, não é? Porque também já não tinha tempo, já nem sabia fazer. E aquilo foi um trabalho exímio de seleção e, portanto, foi uma característica tão pequena que ganhou uma dimensão até conseguimos fazer uma exposição. Portanto, a longevidade ativa começa na forma como olhamos e cuidamos de quem envelhece. E podem ser estas pequenas notas. Os estereótipos, afirmar possibilidades. Temos que quebrar os estereótipos, temos que afirmar as possibilidades que existem. Combater o idadismo, aliás, a década do envelhecimento saudável, 2021-2030, um dos eixos, portanto, como sabemos, ela é emanada pela Organização Nacional, pela Organização das Nações Unidas, mas a agência que está a operacionalizá-la é a Organização Mundial de Saúde, e um dos eixos é combater o idadismo. E ficaríamos surpreendidos. Eu fiz um estudo de idadismo aqui na região autónoma da Bandeira em 2023. Apliquei 983
inquéritos e, surpreendentemente, quem é que é mais idadista? As mulheres. E às vezes são idadistas de uma forma, digamos, paternalista, não é? Portanto, de uma forma, que eu diria, não agressiva, mas são idadistas. E as mulheres, não nos vamos esquecer, são as que permanecem mais tempo na cadeia de cuidados. E, portanto, estas mulheres que permanecem com a sua idade, ainda hoje encontrei uma colega nossa que passou à aposentação e eu perguntei-lhe, então como é que está a viver a sua aposentação? Está muito bem, etc. Cuidado de quem precisa. Então, mas quem é que está a precisar? O meu marido. Eu, pois, ainda bem que está a precisar. Mas não quero saber o cabo dos trabalhos que aquilo é, não é? Portanto, e ela começou logo ali a desvalorizar um conjunto de características que o senhor tinha, mas que eu senti que ela estava a ter uma atitude idadista com ele. Tentei ainda desmanchar um bocadinho, de uma forma suave, mas somos. Também é no contexto da administração pública que somos mais idadistas, menos tolerantes. Por isso, quando estamos a atingir a barreira dos 65 ou dos 66,7, 9, para o ano será assim, que é a idade em que nos vamos embora, já temos muitos a pensarem na nossa cadeira. E felizmente que se vai embora, que esteve sempre muito bem sentada na sala, de frente para a janela, e eu agora finalmente vou-me sentar no lugar dele ou dela. E portanto, tudo isto condiciona o nosso. Somos nós que temos que fazer esta mudança. Se não fizermos esta mudança, dificilmente, não fizermos dentro de nós e não diminuirmos a nossa agressividade e não diminuirmos o nosso paternalismo também, provavelmente, e o nosso protecionismo, provavelmente não vamos também crescer no nosso envelhecimento. Valorizar a experiência, o conhecimento e o contributo, promover um novo imaginário para o envelhecimento ativo, criativo e livre. O poder pessoal da longevidade, ter projetos e sonhos em qualquer idade, isto é um direito que nos assiste. A autonomia e a tomada das decisões. E a autonomia ainda é o que eu tomo. Às vezes confundem-se e vêm a dizer: eu estou aqui a lutar pela independência. Claro que a independência é física, é a capacidade de se mobilizar, é a capacidade de se poder fazer o seu trajeto de vida com os mecanismos que ainda dispõe corpóreos e os mecanismos de articulação e de mecânica corporal que dispõe e de fazer as suas atividades porque a sua dimensão cognitiva lhe permite. Mas o que é fundamental é manter a autonomia para tomar a decisão. E eu ainda hoje, que não sei quem conhece a Madeira, mas eu ainda ontem, desculpem, fui a umas serras bem distantes, lá no Porto Muniz, no Alto da Serra, que tinha uma senhora que me foi identificada que tinha Alzheimer. E que tinha Alzheimer, porque agora quando não tem Alzheimer tem uma demência, e se não tem a demência tem Alzheimer, diz que tem 85 anos. E a senhora tem 86 anos, vive sozinha e achava que ela não estava capaz, os familiares. Pronto, eu costumo fazer algumas visitas, fiz esta, e a primeira coisa que ela me disse, não, venha aqui para me internar, que eu não sou internada. E eu disse, então, mas eu cuido de mim, eu ainda cuido de mim. E olha, eu até tenho que semear batatas, e depois quem é que vai semear as minhas batatas? Não venha, que eu não vou. Portanto, ela estava ali capaz, e claro que temos que ter ali uma série de outro tipo de ajuda, mas ela vai permanecer no seu domicílio, porque ela está consciente que é permanecer no seu domicílio, e nós não a podíamos agredir no internamento, que estavam a tentar que até fosse um internamento quase compulsivo. Portanto, o Ana, investimento, diz, já são 19h20. falta-me. Já passou. Pronto. Muito bem, eu sei que são muito rigorosos e eu se calhar perdi-me aqui um bocadinho, mas vou só muito rapidamente. Que tipo de velhice estamos a construir individual e coletivamente? Se me deres 2 minutos, eu faço já este encerramento. Como é que queremos ser tratados quando envelhecer? Sim. Estamos a preparar o caminho para uma longevidade com sentido? Pronto. E aí é que chega a nossa escolha. Isto é uma questão de escolhas. E, portanto, se vamos escolher um caminho cinzento ou vamos escolher um caminho colorido. E se vamos escolher um caminho colorido, vamos ter que ter os ambientes que cuidam de nós e que nos inspiram. E, portanto, os ambientes é uma responsabilidade de todos nós que participamos. Os que têm poder de decisão e os que têm poder de participação, os que participam, mas os que têm responsabilidade na educação, na cultura, na saúde. E mesmo que o futuro possa ser acompanhado por um robô, continua a ser no nosso ambiente, continua a ser com a nossa decisão. E, portanto, eu diria só que há aqui princípios, que é manter a capacidade funcional, basear em equidade, diversidade e solidariedade intergeracional, e envelhecer com saúde não significa ausência da doença, mas vamos ter aqui quem vai falar melhor sobre essa matéria do que eu, mas com qualidade de vida.
Eu sei que vamos trabalhar sobre a diabetes e o envelhecimento, poderá haver processos de envelhecimento e fragilidade acelerados pelo diabetes, mas naturalmente vão ser abordados. Poderá haver o risco de complicações cardiovasculares, mas temos que fazer uma gestão eficaz daquilo que são as nossas dimensões que estão ao nosso alcance e que sobre as quais podemos decidir, quer seja a alimentação, a atividade física, a adesão terapêutica e a vigilância regular. Claro que para isto precisamos de saberes, e esses saberes vêm precisamente dos parceiros que aqui estão e que vão transmitir. Eu fiz mais um exercício e este também me pareceu bastante interessante, e este traduz exatamente o pilar triplo, que é a atividade física, a alimentação e o sono. E, portanto, isso também será, estamos aqui todos muito entusiasmados, portanto, há aqui estes chavões, são 7 a 8 horas, é uma dieta mediterrânica, é 150 a 300 minutos de atividade semanal. Mais que os chavões é convencermos que esta é que é a solução. Depois tinha aqui a dimensão emocional, não é? O investimento implica apoio, propósito, ligação portanto, o apoio psicológico são fundamentais, a estimulação cognitiva são fundamentais, mas a pessoa mais importante deste somos nós. Isto é o meu espelho. Estou aqui sempre à procura de ter esta capacidade de me tornar vencedora do meu próprio processo. E aquele apelo que fica é precisamente isto: tornarmos vencedores da nossa aprendizagem e do nosso processo de envelhecimento. A aprendizagem ao longo da vida, efetivamente, há aqui. Eu descobri isto na literatura. Um senhor Fernando Pereira, que aos 79 se licenciou em Engenharia Têxtil na Universidade do Minho. E há as universidades séniores, ficariam admirados, e eu tenho os números aqui, do trabalho que esta rede faz junto das pessoas mais velhas. Tanto quanto mais participamos neste tipo de ambientes, mais saúde psicológica temos, melhor saúde psicológica temos. E, portanto, mais que explorar esta dimensão, as redes sociais e a participação comunitária é também outro. E quem são, nós todos tínhamos que pensar daqui a 10 anos quem serão as 5 pessoas com quem posso contar se precisar de ajuda, tiver vontade de conversar. Porque essa rede daqui a 5 anos ou daqui a 10 começa-se hoje. E não estamos à espera, se hoje estivemos sozinhos e estivemos isolados e tivemos dificuldade em nos interagir, daqui a 10 tínhamos 5 pessoas para falar. Alguns podem ter a infelicidade de ter pronto, uma partida precoce na vida, mas nós temos que saber quem é que daqui a 5 anos nos vai ouvir. Eu costumo dizer isto a brincar ao meu marido: se daqui a uns tempos eu continuar com o rímel e ele tiver arranjadinho, mesmo que eu não saiba ele quem é e ele não saiba quem eu sou, é sinal que estamos a ser cuidados. Portanto, e esta ligação, é preciso saber isto, claro que ele fica muito angustiado, mas eu fico menos angustiado. Pronto, e há recursos, portanto, aceitar novas formas de interação, esta é uma delas, e nós temos os programas de teleassistência, as linhas de apoio, mesmo que não sejam pessoas de rede, como a gente ainda identifica, são recursos úteis. Eu não vou cansar-vos, vou deixar mais esta: o movimento é o remédio, e a gente tem que pensar que tem que se movimentar. Cada passo conta. Se é a junta de freguesia, se é as câmaras municipais, se são os sistemas de vídeo online. Toda a gente se lembra da Jane Fonda, que tem 87 anos, e ela há 30 anos atrás, todos nós fizemos exercício com os vídeos dela. E hoje todos nós queremos ser como ela é. Aliás, aquilo é um objetivo também da minha vida, não é? Pronto. Leve sempre um amigo connosco, se vamos usar até os equipamentos que estão disponíveis nos jardins, que são aqueles equipamentos geriátricos, levamos sempre alguém connosco, e nem que seja só para ir lá perceber que aquilo anda e sobe e desce, e que não vamos fazer todos os exercícios, mas já fizemos a caminhada e já fomos lá. Reparem que há 368 universidades séniores em Portugal, com cerca de 65.000 alunos inscritos e 7.500 professores voluntários. Há as academias séniores municipais e há uma universidade sénior virtual que foi criada é da Caixa Geral de Depósitos, foi criada pós-pandemia. Portanto, vamos usar os recursos disponíveis que nós temos. E são na saúde através do SNS, é o nosso centro de saúde, é o Plano Nacional de Vacinação, é a vacina da gripe, é a vacina pneumococo para os maiores de 65, é da Covid-19, mas isso a Dulce sabe muito mais que eu, não sei se nem vou por aí, que ela lá sabe mais disto que eu. É a própria diabetes, a própria Associação Portuguesa de Diabetes. Vamos usar o que existe e o que está fidedigno e o que é confiável. Vamos usar os recursos, portanto, eu continuo a insistir nisto, portanto, há muitas, e aí têm mais possibilidades até que nós, porque há muita, nomeadamente em Coimbra, a Fundação Biceia Barreto, ou na área da Península de Setúbal, a Associação Amigos da Grande Idade. Portanto, há muitas respostas que estão territorialmente limitadas, mas capazes de cobrir essas dimensões territoriais.
Envelhecer com saúde é um ato consciente, e possível a qualquer idade. Não se trata de eliminar todos os problemas, trata-se de eliminar e saber gerir os problemas, não é? E, portanto, seja o protagonista, isto é sempre o apelo que eu faço, vamos ser o protagonista da nossa longevidade, o piloto do envelhecimento de cada um de nós e a nós próprios, não é? E, portanto, vamos começar hoje a ligar a um amigo, a caminhar hoje, a inscrever-nos numa nova atividade. Felizmente que os mídia já não são o que eram, todas estas figuras têm mais de 80 anos e foram capa de muitas revistas de nome, como a Vogue, por exemplo, e sobrevivente da Hiroshima, esta senhora que aqui está ao meio, com o seu batom altamente colorido. Envelhecer é inevitável, viver com qualidade é uma arte que se aprende todos os dias e nunca é tarde para começar. Muito obrigada. Muito obrigado por esta excelente partilha. Nós na APDP gostamos de tentar transformar tudo em mensagens positivas, portanto, hoje aprendemos que podemos substituir o antigo ditado de parar é morrer por o movimento é remédio, e portanto é mais um que se transformou em algo positivo. Muito obrigado, pois espero ainda termos tempo no final para algumas questões. Pedi à Ana Clara que Já vou interromper, preparasse. obrigada. Já interrompi? Exatamente. Parece que está a Muito correr bem. obrigado. Obrigada eu. Porque, entretanto, para continuarmos, cabe a mim também o gosto de apresentar a Soraya Nobre, que é enfermeira especialista em enfermagem comunitária, que é enfermeira na APDP, é também mestre em saúde pública e tem-nos dado uma colaboração incrível a nível dos projetos de investigação e de implementação a nível comunitário. E para não estar aqui a queimar mais minutos, eu dou a palavra à Soraya. Bem-vinda. Obrigada, olá a todos, boa noite. Cabe-me aqui a árdua tarefa de falar depois da Ana Clara, que nos fez aqui um discurso fantástico. Eu partilho esta paixão pelo cuidado e pela preocupação com as pessoas como dizem os nossos irmãos espanhóis, com os maiores, porque realmente não me identifico assim com nenhuma definição, mas com os maiores. Vamos lá então aqui partilhar. Ora, está visível para todos? Perfeitamente. Pronto. Meu nome é Soraya Nobre, sou enfermeira então na APDP e venho falar sobre viver bem com diabetes, mais anos, mais vida. Desculpem. Então, definir aqui uma meta cronológica é sempre difícil. Porquê? Porque nós podemos ter pessoas com os ditos 65 anos que tenham estadios diferentes, ou seja, diferentes condições de saúde, diferentes níveis de participação social e diferente nível de independência. É óbvio que estas metas estão definidas porque fazem falta nos cuidados de saúde, tal e qual como a idade pediátrica tem um limite, aqui a terceira idade também tem um limite. Atualmente, em Portugal, está fixo nos 65 anos, mas julgo que já não nos regemos tanto por estas metas cronológicas. Contudo, o envelhecimento é uma preocupação mundial, porque a população global está a envelhecer e é uma fase natural da vida e que precisa de cuidados adaptados e de políticas de saúde adaptadas, exatamente para evitar o idadismo, mas sim promover um envelhecimento com qualidade e não só um aumento de anos na vida, mas sim qualidade aos anos. Prevê-se que em 2030 13% da população mundial seja idosa e em 2050 16%. Portugal destaca-se, a par da Itália, como um dos países europeus mais envelhecido, com 21% da sua população com idade igual ou superior a 65 anos. Assim, o aumento da esperança de vida traz novos desafios a vários níveis, sociais, económicos e de saúde, e a promoção da qualidade de vida tem sido uma prioridade nas políticas de saúde mundiais, visando otimizar as oportunidades de saúde nas várias áreas do processo de envelhecimento. E começa-se a falar sobre envelhecimento ativo. Mas, no fundo, o que é o envelhecimento ativo? Ele não é apenas uma ausência de doença, não é? Porque a pessoa pode ter uma condição crónica, mas ter um envelhecimento ativo e ter qualidade de vida. E é um bocadinho sobre isso que vos vamos falar, não vou alongar aqui na definição, mas o que se pretende é que a pessoa seja olhada e que
considerada nas várias áreas, física, mental e social, permitindo que continue a participar ativamente na sociedade. Assim, os pilares do envelhecimento ativo são a saúde e o bem-estar, a autonomia e a independência, o desenvolvimento e a aprendizagem ao longo de todo o ciclo da vida, ambientes seguros, rendimentos económicos do envelhecimento e participação na sociedade. Relativamente ao envelhecimento e à diabetes, a diabetes é prevalente na população idosa. Os dados epidemiológicos revelam que 27,1%, e aqui diagnosticados e não diagnosticados, mas 27,1% das pessoas com 65 anos têm diabetes, são dados da SPD, do Observatório. E sabemos também que o processo de envelhecimento acarreta alterações fisiológicas diversas, muitas delas que influenciam aqui o controle e a gestão da diabetes, exigindo assim que a gestão seja com estratégias integradas, focadas no autocuidado e sempre suportadas pela educação e pelo acompanhamento multidisciplinar. A diabetes tem um impacto grande e mais acentuado na população idosa exatamente pelo processo de envelhecimento. Este processo aumenta os riscos das complicações micro e macrovasculares. Também não me vou alongar, mas todos nós sabemos que com o aumento da nossa idade surge mais incidência destas complicações, sendo a doença cardiovascular aqui com uma incidência muito grande no infarto agudo do miocárdio e nos acidentes vasculares cerebrais. Assim, relativamente à diabetes, o envelhecimento ativo assenta nos pilares da alimentação equilibrada, atividade física regular, adesão ao plano terapêutico, acompanhamento médico regular, envolvimento nos seus objetivos de saúde, a responsabilização e participação ativa da pessoa no seu processo de gestão e a participação social e o apoio emocional, sempre sustentados aqui pela educação para a saúde. Relativamente à alimentação, uma dieta à base de plantas, rica em fibras, alimentos frescos, minimamente processados, antioxidantes e gorduras saudáveis. Isto vai ajudar também aqui no controle do peso, na moderação do consumo de açúcares refinados, gorduras saturadas, o que vai prevenir também o excesso de peso, e como recomendações práticas, ajustar as porções ingeridas, adequar o aporte hídrico e planear refeições saudáveis e acessíveis podem ser facilitadoras aqui relativamente a uma alimentação equilibrada. A atividade física regular. Ela melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, o exercício físico aumenta o consumo da glicose pelos nossos músculos, o que vai reduzir a resistência à insulina, ou seja, a insulina vai ter o seu processo mais facilitado. Os 150 a 300 minutos semanais que é o recomendado de atividade moderada, pode ser caminhada, natação, vai trazer benefícios para a nossa saúde no geral e reduz os níveis de hemoglobina glicada. Na prevenção de complicações da diabetes, atividades como exercícios de resistência fortalecem a nossa massa muscular, o que vai fazer com que se aumente a massa muscular que habitualmente se perde do processo de envelhecimento e reduz aqui o risco de sarcopénia e de quedas que está infelizmente tão associado ao processo de envelhecimento. Como recomendações práticas, falamos aqui nas caminhadas com amigos, vizinhos, alguém que nos incentive e que acompanhe aqui nesta atividade física. Atividades na comunidade. Sabemos que na comunidade existe muitas vezes atividades organizadas, quer seja pela junta ou pelas próprias câmaras, e muitas delas aqui relativamente à atividade física. Definir objetivos reais e atingíveis, ou seja, não vamos nos propor a fazer uma maratona, mas uma caminhada de 30 minutos a um passo mantido já é e já traz benefícios na gestão da diabetes e na evição das complicações. A participação social aqui ajuda na redução do stress, o envolvimento em grupos comunitários ou o trabalho de voluntariado diminui os níveis de cortisol, que tanto influenciam a glicémia aqui por esta redução do stress. Sabe-se também que aumenta a adesão ao tratamento, as pessoas socialmente ativas tendem a seguir melhor as recomendações médicas, porque também têm um maior apoio e suporte emocional e uma motivação coletiva. E como recomendações práticas, trazemos aqui a participação em atividades sociais, voluntariado, grupos comunitários, tudo isto são atividades que vão aumentar a qualidade de vida, exatamente por tudo aquilo que disse anteriormente. E o relatório do Parlamento Europeu de 2021 destaca exatamente a importância desta participação
como prevenção do isolamento social e da depressão e do sentimento de solidão, que é uma coisa que cada vez mais se fala e que se dá mais ênfase no processo de envelhecimento, é o sentimento de solidão. A pessoa pode não estar só, mas sentir-se, e o relatório já fala sobre esta importância. Então, agora, o papel importantíssimo da nossa associação nesta promoção do envelhecimento ativo. Então, a APDP é pioneira em Portugal na promoção de programas integrados que visam não só o controle da diabetes, mas também a melhoria da qualidade de vida e a autonomia da pessoa idosa, dá primazia a metodologias participativas e processos de cocriação, envolvendo ativamente as pessoas na definição das soluções, desenvolve projetos em parceria com entidades científicas, da sociedade civil e vários municípios e atua em várias frentes, tanto para a educação, para a capacitação, o apoio social, a promoção da atividade física e a criação de redes de suporte. Então trago-vos aqui algumas imagens, por exemplo, há bocado falei nos processos de cocriação. Eles existem muito aqui associados também aos projetos europeus onde estamos envolvidos. A primeira fotografia, onde vemos aqui alguns senhores, é exatamente num processo de cocriação, onde estão a ser ouvidos e lhes é permitido ter este espaço de emitir as suas opiniões, o que sentem como barreiras, o que gostavam de ver melhor, e criarmos aqui em conjunto soluções adaptadas, as soluções humanizadas ao que nos é transmitido. Na fotografia ao lado, temos aqui um exemplo de um projeto europeu que é o Healthy Food, Healthy Planet, onde foi feito um workshop com pessoas idosas sobre alimentação saudável, aqui com a tutoria da nossa nutricionista. E na última fotografia em baixo, o nosso primeiro grupo de um projeto que é o Care for Diabetes, que assenta exatamente nestes pilares que falámos anteriormente do envelhecimento saudável e que o objetivo major é inclusive a remissão da diabetes tipo 2. E o que é que estas participações nos trazem e porque é que elas são tão importantes? Reforçam o seu papel na inovação da gestão da diabetes e na promoção do envelhecimento saudável, promove a partilha de boas práticas e a inovação em estratégias de intervenção e aplicação de soluções diversas, inclusive digitais e comportamentais, e reforça a capacidade nacional de resposta através de metodologias participativas. Temos também os projetos comunitários, eles são a nível nacional. Trago-vos aqui 3 fotografias de pontos distintos do país, sendo a primeira na Covilhã, outra na zona de Lisboa e outra em Sintra, porque são parcerias com os municípios e instituições que ajudam a promover o estilo de vida saudável, combatem o isolamento social e incentivam estas pessoas a estarem mais ativos, envolverem-se em atividades da comunidade, encontrarem as tais 5 pessoas que a Ana Clara há pouco tanto falou, vizinhos, e promover aqui o seu envolvimento no processo de gestão da doença crónica na perspectiva do seu envelhecimento saudável. De referir que todos estes projetos têm um acompanhamento especializado e multidisciplinar da nossa equipa da APDP, e que tanto benefício tem trazido a estas pessoas. Temos também programas de literacia em saúde, onde são feitas oficinas, sessões educativas que visam sempre capacitar a pessoa idosa com diabetes e os seus cuidadores, promovendo o autocuidado e a prevenção de complicações. Esta é outra das grandes preocupações da APDP, é sempre envolver a rede de suporte da pessoa e muitos cuidadores, formais ou informais, de forma a que a diabetes não tenha um peso ou não seja tão difícil de gerir e que tenha um impacto tão grande em toda a dinâmica familiar, institucional, para quem cuida da pessoa com diabetes. E temos também algumas atividades práticas, com programas de marcha orientada, as famosas caminhadas, os sábados desportivos. Não sei se todos têm conhecimento, mas a APDP organiza os sábados desportivos no Parque das Quintas das Conchas, onde com profissionais virados para o desporto, orientados para o desporto, é feita sempre uma caminhada, com uma periodicidade que agora não vos sei dizer de cor, mas que estão no nosso site da APDP. Também oficinas de culinária e sessões de educação para a saúde, sempre com um acompanhamento multidisciplinar, como vos disse.
Assim, e em jeito de conclusão, para não me alongar aqui no tempo, o envelhecimento ativo não é apenas um conceito teórico, é uma abordagem prática com impacto direto no controle da diabetes e não só. Aqui coube-me falar mais sobre a diabetes, mas qualquer doença crónica ou evicção de doença crónica. Combina intervenções físicas, nutricionais e sociais alinhadas com as políticas de saúde europeias para garantir que a pessoa vive com autonomia, com qualidade de vida mesmo quando tem uma condição crónica. É possível envelhecer de forma saudável, mesmo para quem tem diabetes. Muito obrigada, Soraya, foi excelente, Obrigada, gostei eu. imenso. Certamente que as pessoas ficaram com uma ideia de que realmente a diabetes só por si, apesar de ser uma doença crónica, é possível viver de uma forma saudável, a sua doença e integrá-la nos seus dias. E precisamente por isso temos como convidado o Casimiro Menezes, que é um amigo também. Esta mesa é especialmente querida. Dr. Casimiro é médico e tem diabetes há muitos anos. E é um exemplo que eu tenho sempre na minha cabeça como um exemplo de quem envelhece de uma forma saudável, ativa, que tem imensas atividades paralelas que o ocupam desde a família às diversas atividades que lhe ocupam os dias e precisamente por isso tenho muito gosto em deixá-lo agora ocupar aqui o seu momento para partilhar a sua experiência. Obrigada por ter vindo. Tem que abrir o altifalante, Dr. Casimiro. Então, cumprimento a todos. Gostei imenso das intervenções iniciais, que disseram tudo em relação à diabetes e ao envelhecimento. Eu gostava de me apresentar. Eu sou um reformado pensionista e idoso. Esta é a minha condição. Exerci a medicina em Porto Alegre durante 30 anos, onde ajudei a criar um serviço de medicina no Hospital de Porto Alegre. Durante 30 anos geri esse serviço e depois chegou ao fim dos 30 anos e chegou à altura de me reformar. Reformei-me e desloquei-me para Lisboa. Durante a minha estadia em Porto Alegre, é evidente que criei uma consulta de diabetologia no hospital, que daquela continua a funcionar, e que, pronto, cheguei a Lisboa e entrei num movimento de reformados pensionistas idosos. Existe em Portugal um movimento que foi criado em 78 e que engloba 170 associações do norte a sul do país, inclusive na Madeira, na Ilha da Madeira. É uma associação de reformados pensionistas idosos, que desenvolvem várias atividades. A primeira atividade é uma atividade solidária de encontros e de partilha, são centros de convívio. Depois, é evidente que depois tem uma componente de centro de dia, quando tem acordos com a Segurança Social, e depois tem outras atividades, entre as quais atividades culturais muito importantes, como a música, o teatro e o movimento. Nós agora, no próximo domingo, dia 22 de junho, em Grândola, vamos realizar uma grande festa anual. Eu penso que é a maior festa anual do país, cultural, em que vão intervir 55 grupos de cantares de reformados, das associações, aquilo que nós chamamos o piquenicão, quer dizer, é uma festa onde cada um leva o seu farnel, partilha com os outros esses dias e temos 3 palcos onde vão atuar estes 55 grupos que das 10 até as 18 horas têm um programa completo. É nesta área, porque é uma área importante, porque nós temos como norma o envelhecimento é uma conquista civilizacional, como foi dito nas intervenções anteriores, que é importante nós preservarmos
acrescentarmos mais anos à vida, dar mais vida aos anos. E isto faz-se cuidando, principalmente, enquanto nós não atingimos a idade da reforma, faz também garantindo os direitos que quem é reformado, na área social, na área dos direitos de participação, na área da saúde, em tudo, na área da comunicação, são áreas importantes em que temos que desenvolver atividades para que as pessoas se sintam integradas socialmente e ativas e participam nas atividades das suas associações. Esta, de facto, tem sido uma questão que me tem ocupado estes anos de reforma, desde 2005, que me tem roubado muito tempo de dia, mas de qualquer maneira é uma forma de poder manter-me ativo e desenvolvendo múltiplas atividades, entre os quais a produção de um jornal bimestral, que nós temos no jornal, que é Voz de Reformados, que produzimos esse jornal desde 1991 e mantemos com a frequência que é bimestral. É fundamentalmente isto que vos queria dizer e vamos fazer agora brevemente, no dia 30 de novembro, no Fórum Lisboa, um congresso dedicado ao problema fundamental que é a longevidade. Tratar de longevidade. Quer dizer, uma pessoa que se reformou, está na categoria de reformado, de pensionista e de idoso, é evidente que fazer. E um dos problemas que nos preocupam imenso é que as pessoas chegam a essas idades com uma carga de doença muito marcada. Portanto, os anos em que as pessoas estão livres de doenças e de algum sofrimento são poucos em relação à Europa e nós queremos que os reformados tenham qualidade de vida e é fundamental que tenham qualidade, sabendo nós que há de haver uma fase da vida em que iremos ter sofrimento provocada pelo envelhecimento mais acentuado e aparecimento de doenças que muitas vezes é incuráveis. Não é? É fundamentalmente esta mensagem que eu gostaria de transmitir e eu sinto isto, que é importante desenvolver essa atividade. Enquanto faço essa atividade, é importante, também obriga-me a refletir sobre o que fazer em relação a este grupo populacional, onde estou integrado, naturalmente, e do qual, de facto, preciso, é importante definirmos projetos de vida. E um deles que é importante, que eu gostava de realçar, que é o problema da atividade física. Nós não devemos perder a massa muscular, devemos fazer tudo para conservar e manter a massa muscular. Além das outras situações que temos de fazer, arranjar amigos, ter uma relação social muito marcada, que é importante, e defender o movimento associativo. E disse, muito obrigado. Então, já agora, Dr. Casimiro, gostava de lhe fazer uma pergunta, na continuidade do que teve a referir. Tendo este painel de pessoas, portanto, da minha idade, nós mais ou menos temos todas umas idades, a Soraya é mais novinha, como é que, e eu conheço há muitos anos e sei que tem uma vida com qualidade. Eu não sei se se importa de dizer quantos anos é que tem. Tenho 81 anos de idade, recentemente feitos. Exato. E tenho diabetes desde os 40 anos de idade. Que é espetacular. A força de vida que tem e as atividades todas em que está envolvido. Para nós, que estamos
a preparar, não é, a nossa vida, mas que ainda acabamos por, se calhar, não estar tão focados no envelhecimento e vivemos muito o dia a dia, as ocupações do trabalho, etc. Que conselhos ou que ideias é que ou que sugestões é que nos poderia dar a nós para chegarmos aos 81 e mais, muitos mais, aos 90, 95, com qualidade? O, o que é que nos aconselha a começar a fazer para viver bem? Bem, não tenho a solução, obviamente, mas eu penso que, refletindo o que foi o meu trajeto pessoal, não é? É nisso, e vendo, comparando com a atividade das outras pessoas, dos companheiros da vida, eu verifico que o importante é nós estarmos ativos, mentalmente. Esta é importante. O associativismo é outro fator importante. Nós não devemos viver isolados, não devemos ter atividades em que só não, podemos ir ao cinema, podemos ir ao teatro, mas isso não basta, é preciso, de facto, como alguém disse, levar mais pessoas para uma caminhada, para ir a um cinema ou a um teatro. É importante isto, e é importante manter o diálogo com com as pessoas todas, não é? E isto, mutuamente, é um estimulante para nós continuarmos a progredir. E é evidente que eu sou sócio da Associação de Protetores dos Diabéticos, não é? Onde sou lá assistido, e bem assistido, e onde de facto, também sou controlado, e sei que as coisas estão bem, estão, estão compensadas. Obrigada. Eu tenho duas questões, se calhar começava pela Soraya. Foi aqui falado e também temos uma pergunta no chat relacionada com o facto de falarmos da atividade física, mas nem todas as pessoas, principalmente à medida que vamos envelhecendo, podem realizar todos os exercícios, todo o tipo de atividade física que muitas vezes é mencionado. Queres partilhar um pouco também, não só Sim. dos conhecimentos, como da prática Sim, nos projetos da APDP? queria-vos dizer que não consegui falar tanto tempo exatamente porque estava aqui um bocadinho agarrada ao PowerPoint para cumprir tempo, mas assim sinto muito mais confortável. Pronto. Para vos falar, faz todo o sentido essa questão e é bastante pertinente. É por isso que bati tanto na tecla da importância do acompanhamento por uma equipa multidisciplinar. Porque óbvio que esta questão da atividade física, estas são as recomendações gerais, mas elas têm que ser sempre adaptadas à condição física e individual de cada um deles. Primamos por isso, e isto foi uma das coisas que eu não disse durante a apresentação, mas que quero deixar esta ressalva. Apesar destes estudos que falei serem todos em grupos, existe sempre aqui o cuidado de todos os profissionais da APDP de individualizar o plano de cuidados, de individualizar as necessidades e direcionar aquilo que é e que são as recomendações. Então, de forma geral, também para alguém que tem uma limitação, que possa ter limitações na mobilidade, não vou especificar para alguém em cadeira de rodas ou para alguém com uma canadiana ou para uma prótese, vou-vos falar também em recomendações gerais, mas temos vários exercícios que são possíveis fazer para nos aumentar a massa muscular, tal e qual como disse o Dr. Casimiro, é fundamental mantermos esta massa que tanto nos ajuda e nos dá estrutura óssea e saúde a nível geral. E podemos fazer exercícios simples sem ser uma caminhada, sentados na nossa sala, onde for confortável, com uma garrafa de água, como eu tenho aqui, que leva cerca de 1 litro, por exemplo, ou com um pacote de arroz, fazer pequenas elevações. Eu não sei se consigo mostrar-vos o que estou a fazer, mas com 1 litro consigo levantar o equivalente a 1 quilo, não é? E faço alguns movimentos. Isto relativamente aos membros superiores. Temos também a importância dos ombros, fazer movimentos com os nossos ombros para trás, para a frente, ativar a nossa musculatura cervical. A nível dos membros inferiores, podemos utilizar recursos que temos em casa, por exemplo, uma toalha turca,
assim enroladinha, não é? E pôr por baixo dos nossos joelhos, não sei se estou a ser clara, mas passar por baixo do joelho e com os nossos braços puxar devagar a toalha de forma a elevar a nossa perna. Já estamos aqui a fazer alguns movimentos que nos vão estimular, que nos vão ativar a nossa musculatura e que ajudam. São vários, estou-vos a falar só de alguns, mas são vários. Nós temos na PDP, no canal do YouTube, alguns vídeos sobre estes tipos de exercícios que pode ser feito em casa, com coisas que temos em casa. Às vezes basta um levantar do sofá e caminhar um bocadinho, dar ali uma voltinha ao sofá, devagarinho. Já é importante quebrar este sedentarismo e reforçar-vos que a atividade física é atividade física. Não é aqui uma maratona, não é aqui uma. Vamos devagarinho aumentando a nossa resistência, vamos devagarinho aumentando os nossos objetivos. Por isso é que falámos em objetivos adaptados, objetivos realistas. Se eu não faço nada, se tenho uma prótese na anca, se tenho uma limitação, uma marcha claudicante, eu não vou achar que vou correr ou que vou caminhar 1 quilómetro, mas começo devagarinho, uma meta mais curta e conforme me vou sentindo confortável com essa meta, eu tento ir aumentando. A mesma coisa para os exercícios. Em casa vamos começar com coisas mais simples, menos repetições, talvez umas 5, 10 repetições daquele movimento, ver como é que sentimos, como é que ficam as nossas articulações, se não doem, e devagarinho vamos aumentando aqui a frequência. Acho que Eventualmente, sendo necessário nessas situações que falaste, procurar o apoio da fisioterapia ou da enfermagem em especialista em reabilitação, é porque aquilo que eu disse, é sempre. conseguem ser mais adequados e no momento, não é? Sem dúvida. E isto, nem todos os movimentos, por isso é que digo, é difícil falar de forma genérica, porque este que eu fiz da perna, uma pessoa que tenha uma prótese total da anca ou uma prótese parcial do joelho, terá que ter esses cuidados. Por isso é que é tão importante a pessoa ter uma relação próxima e regular com a sua equipa de saúde. E já agora também referiste o aspecto do aumento da sensibilidade à insulina. Obviamente, quem faz terapia de insulina, começando a fazer uma atividade física mais assinalável, também tem que ter alguns cuidados. Isso será também uma questão de conversar com a equipa de saúde. É fundamental. Bom, e a segunda pergunta para a Ana Clara, partilhava também algo que nos contavam muito recentemente numa daquelas visitas nas iniciativas municipais que temos feito, nomeadamente a história de um senhor idoso que começou a participar nas atividades porque o filho morava em Inglaterra, estava muito preocupado que o pai estava a ficar isolado, consultou o site do município e encontrou algumas atividades, inscreveu o pai e o pai partilhava connosco que tinha sido a coisa mais espetacular que lhe tinha acontecido na vida, porque realmente tinha passado a ter ele já era viúvo e tinha passado a ter uma vida social que o preenchia bastante e a sua atividade física, por arrasto, também tinha aumentado. E, portanto, eu trazia esta história porque também nós falámos aqui que o envelhecimento ativo é realmente um trabalho muito próprio, de capacitação do próprio, mas também aqui as gerações mais novas também podem ter um papel e pedia-lhe para falar um pouco sobre isso. Obrigada, Rogério, estava aqui com alguma dificuldade em ter voz, não obedecia. Obrigada, Rogério, pela questão. Eu acho que essa intergeracionalidade é fundamental. Portanto, a intervenção, as respostas de proximidade são a essência, até porque nós próprios aqui na região estamos a fazer um trabalho de levantamento no sentido de perceber o que é que são os nossos territórios de longevidade, que respostas é que nós temos. E as respostas que nós temos são as respostas intergeracionais, são aquelas que nós estamos digamos, a dar mais corpo e a dar mais força. E essas, muitas vezes, os equipamentos já estão constituídos e as respostas já estão constituídas. Por exemplo, os centros populares, a capacidade de mobilizar as respostas sociais aos idosos com as respostas sociais às crianças
tem sido uma prática consistente e que obriga a esse desafio de interação. Aliás, nós também estamos aqui a lançar um programa de combate ao idadismo nas idades mais jovens, junto das escolas, junto das creches, precisamente para que haja esse reconhecimento dessas peças fundamentais da sociedade que são os nossos mais velhos. E, portanto, eu ainda esta manhã dizia precisamente isto, nós temos muitas respostas, nós temos muitos equipamentos, falta-nos a inteligência colaborativa. Falta-nos o diálogo e a comunicação, porque se nós fôssemos todos inteligentes do ponto de vista da colaboração, as nossas respostas potenciavam-se. E eu tenho sido, por exemplo, a Soraya disse bem e deu os exemplos da cadeira. Eu há dias fui fazer uma sessão de abertura do nosso Festival Internacional de Dança Sénior. E já temos a capacidade até de convocar equipas da Alemanha, equipas da Suíça, equipas do Brasil para virem dançar connosco os séniores. E eu fiquei surpreendida, pensei logo, oh, lá vou eu ter que dançar. Porque pronto, não era só cortar a fita, também tinha que dançar. A minha sorte, a primeira dança era na cadeira. E, portanto, eu achei aquilo espetacular. Aliás, hoje em casa também estou sempre assim. Portanto, agora mexe o ombro, levanta a mão, e levanta o pé, e levanta o joelho. E ao som da música, eu fiquei deliciada. E depois, ainda mais deliciada, fiquei com este exercício que exemplificou da cadeira. Porque essa associação, além de ter um exercício da dança sénior, tem até um exercício da dança junto dos invisuais. E, portanto, junto dos invisuais séniores, conseguimos pô-los a dançar na cadeira. E, portanto, eu achei isto fantástico. E fiquei derretida, que também não tive que dar muitos espinhotes. E pensei, oh, hoje vou fazer... Hoje a minha prática é um bocadinho mais conservadora, vou-me deixar pela cadeira. Mas achei fabuloso e fácil. E o movimento que eu vi das pessoas aderirem com muita facilidade. E aí está. Nós tínhamos aquela associação, por acaso até tem o nome, são Exemplos Sábios. O nome da associação tem um nome que eu acho muito, muito simpático. E é muito jovem a associação. E consegui fazer este movimento de cativar não só os jovens, mas também os mais longevos. Portanto, a questão da intergeracionalidade para nós é crucial e é uma questão de preservarmos os nossos valores também e a nossa identidade. Nós estamos a ver, como sabem, uma das nossas indústrias é o bordado de madeira e nós estamos a viver um drama porque já não temos bordadeiras. E já não temos quem aprenda a bordar. Estamos a simplificar o bordado de madeira, porque as nossas artesãs mais velhas estão a ver menos bem e não há quem consiga receber aquele ensinamento. E, portanto, há aqui agora um pedido muito grande de podermos ter quem se interesse pelo bordado de madeira e que os mais jovens aprendam com as mais velhas para não se perder uma coisa que é secular. Isto é só uma do impacto económico que a própria longevidade tem. Penso ter mais ou menos respondido com os exemplos que temos. Muito obrigado. Bom, já passamos das 8. Infelizmente, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os participantes. Acho que foi esta partilha, voltou a ser fabulosa. Olha, Soraya. Sim, Soraya. Só deixar aqui uma nota muito breve. O próximo sábado desportivo organizado pela APDP é dia 21 de junho, este sábado já. Se for muito em cima, os de julho são 5 e 19 de julho. Obrigada. E mais uma vez, daqui a poucos dias, esta gravação estará ao pé de todas as outras no canal de YouTube da APDP. Portanto, quem não tiver apanhado as datas poderá ir à gravação e voltar a consultar. Eu, da minha parte, como estava a fazer, quero agradecer. Aproveito e estender o agradecimento a todas as sessões anteriores. Como nós já tínhamos partilhado, agora vamos parar por aqui durante o tempo do verão. Vamos regressar e vou deixar à Dulce terminar esta sessão e aproveitar para dizer quando é que nos juntaremos novamente. Sim, senhora. Aproveito só para responder. Os sábados esportivos são na Quinta das Conchas. Portanto, vai de metro, sai na Quinta das Conchas em Lisboa e vê logo o portão do jardim. O jardim é muito grande e é sempre aí que é a realidade do sábado dos desportivos. Apesar destas datas fixas, o conhecimento que nós temos é que há um grupo que se mantém todos os sábados, portanto,
É uma questão, quem estiver interessado, inicia. Tem estas datas, que são as datas marcadas pela APDP, mas o conhecimento que nós temos é que depois há grupos que se organizam e é isso que é importante, é conseguirmos deixar a nossa marca e a própria comunidade manter as atividades e continuar a fazê-las, porque essa é a parte que de maior benefício nós podemos dar às pessoas. Da minha parte, antes de me despedir, quero agradecer muito, muito aos preletores, aos três, acho que foram excelentes. Foi um gosto muito grande ter os três, um conjunto fabuloso sobre um tema que é fascinante, que é tão preocupante e tantas vezes é desvalorizado. Existem tantas questões relacionadas com o envelhecimento, maus tratos, isolamento, e é fundamental que seja discutido e que esta visão positiva faça parte da vida de todas as pessoas, porque o importante é envelhecer e envelhecer bem, envelhecer com qualidade de vida. Por isso, quero agradecer aos três, tenho um carinho pelos três muito grande, portanto, muito obrigada. Em relação à continuidade dos nossos webinars, portanto, como nós desde o início referimos, nós paramos no verão, até porque depois não tínhamos público e as pessoas estarem a ver-nos na praia não seria tão fácil, e vamos começar em setembro novamente, e será no dia, que eu já tive, na terceira terça-feira de setembro, no dia 16 de setembro, às 19 horas. E reiniciamos mais um ano, até junho, pensamos nós, para mais um conjunto de webinars com temas que esperamos que seja sempre do vosso interesse. Muito obrigada aos participantes, às pessoas que estiveram aqui e que se mantêm a assistir. Muito obrigada a todos. E foi um gosto, como sempre. Obrigada. Já agora, Muito desta vez, obrigada. agradeço eu à Então Maria agradeço João tu, vá. Sequeira, que está nos bastidores a permitir, tecnicamente, a permitir a montagem destes webinars e também o acompanhamento no bastidor de cada um deles ao vivo. Bom apetite a todos. Boa noite e muito obrigada. Um abraço da Madeira.